Fala, meus queridos, bem-vindos a mais um Lead Talks by JC. Meu nome é João Cazon e hoje a gente vai falar sobre o relatório da Gallup que eles lançaram no final do ano passado, que é o State of the Global Workspace. Por que esse relatório é tão importante? Porque ele traz para a gente uma visão de como que está a parte de gestão, de liderança em diversas empresas ao redor do mundo e traz uma visão consolidada em dados do impacto que essa liderança está tendo, seja na saúde da própria liderança, o que isso tem acarretado para o time que ela carrega e nos resultados das empresas. Então é um relatório extremamente importante, extremamente robusto e sólido para que, a partir desse relatório, nós tenhamos essa visão clara de como que estão as lideranças e quais são, principalmente, os nossos desafios para esse ano que se inicia agora. Então, bora comentar um pouquinho sobre esse relatório. Ele é bastante extenso, eu compilei aqui para vocês os principais pontos, vou deixar ele disponível na descrição para que você se aprofunde e leia com mais atenção, mas é extremamente importante você, como líder, acompanhe e tenha esse benchmark de liderança ao redor do mundo. Então bora comentar sobre o relatório da Gallup do State of Workplace. Começando pelo resumo, ele já traz para a gente uma visão, no mínimo, preocupante. Se a gente somar a falta de produtividade gerada por pessoas desengajadas e infelizes hoje, o mundo está perdendo quase 9 trilhões de dólares por ano. Isso é uma quantia significativa, reflete a quase 9% do PIB global. É como se a gente pegasse a economia de países inteiros e jogasse no lixo só porque não estamos sabendo gerir pessoas. Mas nesse ano, a gente teve um dado novo aqui. O problema ele não está no time em si. O problema está em quem lidera o time. A gente vai descobrir aqui dentro do relatório que quem está pedindo socorro não é o estagiário, não é o analista, é o chefe dessas pessoas. Pegando o retrospecto que o relatório traz para a gente, nos últimos anos a gente vivia numa recuperação lenta após a pandemia. Mas entre 2024 e 2025 a gente tomou um tombo. O engajamento global dos funcionários caiu de 23 para 21%. Isso significa que a cada 10 pessoas na sua empresa, na sua equipe, apenas 2 estão realmente vestindo a camisa e remando o barco. As outras 8, elas estão ou no piloto automático, que é o famoso quiet quitting, ou elas estão ativamente furando o barco, que são aquelas pessoas que estão ativamente desengajadas, ou seja, elas estão remando até para trás. Mais importante do que o diagnóstico é saber por que isso acontece. O relatório ele aponta que o bem-estar das pessoas no seu ambiente de trabalho estagnou. Cerca de 41% dos funcionários sentiram muito estresse no dia anterior, ou seja, quase metade da sua força de trabalho está operando numa base de cortisol e adrenalina. E isso a longo tempo não é sustentável. São os hormônios mais prejudiciais que você libera nas pessoas. Gera estresse, gera desengajamento, gera desatenção, gera frustração, menos produtividade, impacto nos resultados e na receita, como eu falei anteriormente. Agora presta atenção aqui, o relatório trouxe quem está puxando essa média para baixo. E sim, são os gerentes. São os líderes. Pela primeira vez em muito tempo, o engajamento dos líderes caiu mais rápido do que o dos liderados. O engajamento gerencial, ele despencou de 30 para 27%. Se a gente olha para os gerentes com menos de 35 anos, a queda foi ainda pior, de 5 pontos percentuais. Tá, Casal, mas o que isso significa? Galera, isso significa que o meio de campo está quebrado. O gerente ele está sendo esmagado. De um lado, a diretoria cobrando meta, eficiência, volta ao presencial. O do outro, o time está demandando empatia, liderança, flexibilidade, saúde mental. O gerente ele virou um amortecedor da empresa. E esse amortecedor não está aguentando. Está estourando. O relatório da Gallup ele diz que 70% da variação do engajamento do time depende do gerente. Se o gerente está infeliz, e como a gente está conversando aqui, o relatório traz com precisão, ele está ficando infeliz, o gerente ele está infeliz, o time inteiro vai afundar junto, o time inteiro vai perder produtividade, o time inteiro vai ficar infeliz. Outro dado que choca muito nesse relatório é a solidão. A gente ama o home office, eu amo, não tem como, ele faz parte, né, ele puxa a produtividade, ele é um ofensor em relação à motivação, engajamento e à saúde mental das pessoas quando ele não existe. Porém, a gente não pode deixar de citar que ele tem um custo
20% dos funcionários globais, eles sentem solidão diariamente. E quando a gente olha para quem trabalha no 100% remoto, esse número ele salta para 25, porque quando você vai falar de trabalho com outra pessoa, é justamente para falar só de trabalho. Então o trabalho ele se tornou, de fato, ainda mais um peso para as pessoas. Você nunca vai chamar uma call com alguém do seu time para ter aquela conversa de corredor, né, para poder falar alguma coisa ou até desabafar sobre uma situação, né, e descompressar, né. Então a gente se comprime mais nesse ambiente. E isso aqui não é para falar contra o home office, não é. Tudo tem seus prós e contras, os seus trade-offs. Tem muita gente que fala que essa parte do relacionamento, das conexões no ambiente de trabalho entre pessoas não é importante. Mas o relatório vai numa contramão disso. Gera impacto, gera solidão. E você pensa que num ambiente onde você passa pelo menos 8 horas do seu dia, você se sentir sozinho, isso vai impactar negativamente nas suas produtividades, nos seus resultados, na sua moral. É inevitável. Devemos acabar com o home office por isso? Não, não é esse o caminho. Mas aqui ele mostra que a gente tem um ponto de atenção. E muitas empresas, por conta disso, têm voltado ao presencial para tentar resolver esse problema. Agora entra um debate, né? Se eles estão fazendo isso da maneira correta. E existem várias threads no LinkedIn falando disso, e a gente não precisa entrar nesse assunto aqui nesse vídeo. Mas é um dos pontos de impacto que o relatório da Gallup traz, que é importante eu trazer aqui para vocês. A solidão, principalmente numa camada de liderança, impacta muito e tem impactado. E para complementar esse ponto, a solidão no trabalho não é sobre ter com quem almoçar, ter com quem conversar fiado, mas é ter com quem compartilhar uma dúvida, um medo ou uma vitória de forma aberta, sem cerimônia, sem ter que agendar uma reunião para isso. E isso destrói o tecido social de uma empresa. É importante, nós somos pessoas, a gente é construído com base em relacionamento e comunicação. E o relatório, ele traz de forma eficaz que quando alguém se sente solidário dentro de uma estrutura de um trabalho, a chance dele procurar outro emprego dispara. Então, o liderar remotamente em 2025 não é só fazer call no Zoom. Aí aqui que está uma das formas da gente começar a mitigar esse problema. A gente tem que, como líderes, buscar criar rituais intencionais de conexão. Se a gente não está fazendo isso, a gente não tem o time. A gente vai ter um grupo de freelancers solitários logados no mesmo Slack. Aqui é o desafio real da liderança e da gestão, dada essa turbilhão de impacto que a gente está sentindo. A gente não vai abrir mão do home office, mas a gente tem um perigo eminente que ele gera, que é a solidão. Como que a gente equilibra as 2 coisas? Esse é o nosso desafio. Encaminhando aqui para o final do nosso vídeo de hoje, queria refletir com vocês sobre como que a liderança servidora atua para resolver esse problema de 9 trilhões de dólares. O próprio relatório ele traz respostas para isso. A Gallup ela sugere que a solução não é trocar o time, mas é treinar a liderança, treinar o gerente. Esse é um dos objetivos desse canal desde o início, para ter trazido isso para vocês. O impacto que você gera em equipes com gerentes bem treinados é exponencialmente maior. É como você tratar a raiz de um problema que vai gerar uma árvore frondosa, cheia de frutos. Então, é onde eu quero atacar, é onde eu quero ajudar a construir. O gerente hoje ele é cobrado por ser um controlador de tarefas, basicamente. E a liderança servidora, ela transforma esse cobrador de tarefas em um desbloqueador de potencial. Quando você adota a postura de servir, você tira o peso das suas costas de ter que saber tudo e de ter que controlar tudo. Você passa a perguntar o que você precisa, ao invés de perguntar por que algo não está pronto. Isso reduz o estresse do líder e aumenta a confiança no liderado. Essa é a única forma de sair desse ciclo de burnout que os dados mostraram. É um líder que realmente potencializa a sua equipe, não um líder que controla, não um líder que microgerencia, não um líder que está pressionado a saber e dar resposta para tudo e solução para tudo a todo tempo. É o líder que sabe falar, não sei, vou checar, não sei, vou chamar alguém do meu time que com certeza vai resolver esse problema. É o líder que delega sem medo de perder o seu espaço. Isso é liderança servidora. É um amadurecimento a nível de liderança que nós temos que construir, porque vai fazer bem para nós mesmos, mas principalmente por impacto que a gente gera nas equipes que a gente lidera. E esse impacto, quanto maior nossa equipe, quanto maior nossas interações entre pessoas no nosso trabalho, maior será. E aqui, um desafio duplo nessa semana, que eu sempre trago para vocês um desafio, né? Se você é diretor ou dono de uma empresa, o desafio de hoje é focado em você parar de cobrar os seus gerentes por uma semana, chamar eles para um café e perguntar onde que o calo está apertando.
O que eu posso tirar da sua frente para você liderar melhor? Resgate o seu gerente primeiro, ou você vai perder o seu time. Então, se você é líder de líderes, você tem que atuar primeiro em quem lidera. O seu foco é em quem está liderando. Porque essa pessoa, ela cascateia para o time o que ela está sentindo, as suas emoções. Se forem positivas, ela vai transbordar para o time emoções positivas. Se forem negativas, o mesmo. Ela vai potencializar o time para coisas boas e produtivas ou para coisas ruins e depreciativas. Então, foca muito em servir quem é líder na sua estrutura essa semana. E se você é um gerente e lida direto já com os contribuidores individuais, faça uma auditoria de conexão. Pode ser remotamente com o seu time mesmo, show de bola. Na sua próxima reunião, gaste 10 minutos falando de absolutamente nada. Crie um momento ali de cafezinho virtual, sabe, para falar de coisas triviais do dia a dia, sobre um time de futebol, sobre o que a pessoa gosta, viagem, o dia a dia dela, para resgatar conexões emocionais com as pessoas do seu time. Combata a solidão com intencionalidade. Os dados aqui de 2025, eles são um alerta vermelho para a gente. Mas a boa notícia é que a solução também é humana, assim como o que tem causado ela. A solução não está na tecnologia, a solução não está na IA, a solução está no relacionamento, no bom relacionamento e na boa comunicação entre as pessoas, nos laços formados, no comportamento intencional de se atuar e trabalhar como equipe. Bom, se o vídeo de hoje aqui agregou para vocês, você gostou desse tipo de conteúdo, deixa seu like, compartilha e comenta aqui se você gostaria de ver mais vídeos assim aqui no canal. Te espero na próxima semana e um grande abraço. Até lá!